Pronto, agora nós estamos online no Facebook. Agora sim, Facebook. Estávamos no Facebook do Felipe, agora estamos no Facebook da igreja. Queridos, queria convidar vocês a gente abrir nossa Bíblia lá no Evangelho de João, o discípulo amado. João. João capítulo 4. Vocês possam abrir aí, lá para o versículo 20, a gente vai fazer a nossa leitura. João capítulo 4. Amém. João capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 21. É uma história conhecida, a gente não vai ler a história, que a gente vai se ater aqui a uma parte do que Deus colocou no nosso coração. João capítulo 4, a partir do versículo 21, só para lembrar e contextualizar, a gente está falando aqui do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, tá ok? E aí os discípulos foram para a cidade comprar comida, e aí teve esse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. E na conversa que eles tiveram lá, né, ela descobriu que Jesus era profeta, né, que Jesus falou que ela já tinha tido 5 maridos, etc. A gente vai se apegar aqui ao versículo 21, que diz assim, Jesus falando para ela: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém, queridos? Esse é um texto muito lindo que a gente, provavelmente todos aqui já tiveram a oportunidade de ler. E a gente vai se ater a falar sobre a adoração. Aquilo que Deus se reservou para falar com a gente sobre a adoração. E aí, para a gente poder falar um pouco da história, acho que vocês vão se lembrar que existia uma rixa, né? Existia um embate, existia um conflito entre os judeus e os samaritanos, né? Estava dando uma lida que depois que o rei Salomão morreu, né, Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Vocês me ouvem bem? Tá. Então, Jerusalém foi dividida no reino do norte e no reino do sul. O reino do norte, a capital, ficou como Samaria, e no reino do sul, a capital foi Jerusalém. E lá em Jerusalém ficava, né, o templo que Deus havia ordenado e orientado, né, os seus filhos que o construíssem para que o adorasse o Eu Sou. Mas lá em Samaria também eles adoravam. Eles acreditavam que estavam adorando a Deus. E essa adoração que existia entre esses povos, elas não se casavam, não havia uma congruência, porque eles eram como se fossem inimigos. Eles não se davam uns com os outros, eles não se falavam. Então, os costumes religiosos do povo de Israel, lá do povo de Jerusalém, eram diferentes de Samaria. E aí começou o primeiro grande embate nessa história, foi aquela mulher se espantar de Jesus ter falado com ela.
E ela se espantou por dois motivos. Primeiro, porque ela era mulher, né? E os homens não tinham assim uma relação pública com as mulheres. A conversa sempre ficava de homem para homem. Isso era coisa da época, né? Coisa de costume. E outra coisa que, além disso, é que aquela mulher ela era samaritana. E os samaritanos não se dão bem com os judeus. Então, Jesus fala que os judeus eram aqueles que adoravam o Pai verdadeiramente, porque o rei de Israel, o nosso Salvador, ele, o rei dos judeus, ele é Jesus. Ele veio de Israel. E aí, mesmo assim, aquela mulher acreditava que o que ela adorava era o Deus de Israel. Então, gente, a gente pode perceber aqui que muitas pessoas elas podem estar num engano sem saber. Elas podem estar adorando, desejando adorar a Deus sem saber que, na verdade, elas não estão adorando a Deus. E como é que a gente tem essa revelação do Deus verdadeiro, do grande eu sou, que a gente quer adorar, que a gente quer buscar? Como é que eu sei quem é esse Deus verdadeiro? Eu sei conforme a palavra. Jesus falou aquela frase emblemática para a mulher, que é chegado o tempo em que o Pai, que na verdade que o lugar de adoração não vai ser nem em Samaria e não vai ser nem em Jerusalém. Ou seja, Jesus tirou aí a questão geográfica da adoração. Jesus falou que a adoração seria feita a partir daquele momento, seria feita em espírito e em verdade. Os pais estavam buscando adoradores que adorassem a Deus em espírito e em verdade. Se seria em Samaria, se seria no templo de Jerusalém, não importava mais. O que passava a importar é que os que o adorassem em espírito e em verdade. E aí, gente, chama muita atenção essa questão da adoração, de adorar. E eu fiz aqui algumas pesquisas só para trazer a nossa memória sobre essa definição de adoração. E aí a gente vai falar sobre alguns outros conceitos, tá? Sobre o que significa adorar. Adorar é ter veneração por alguém ou por algo. É ter grande apreço por. É reverenciar. Quando fala em adoração, fala em venerar. E eu fui pegar lá, né, o significado de venerar. Venerar significa dedicar reverente respeito e deferência, ter grande consideração, reverenciar, render culto, cultuar, ter grande consideração ou estima, respeitar, acatar. Né, a gente falou sobre a questão de prestar culto, e culto, a palavra culto, significa uma homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado, conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. A gente sabe, né, a gente que pôde estudar um pouco de história na escola, a gente sabe que na história dos povos, todos os povos, todas as civilizações, conta a história que eles tinham sempre alguém para adorar. Né? Se a gente estudar os indígenas, a gente vai perceber que os indígenas têm adoração, né, ao Deus natureza, ao Deus Sol. Os incas têm os seus deuses, os gregos têm também os seus deuses, tem toda a mitologia grega. Enfim, todos os povos da Terra têm essa característica de prestar adoração a alguém. Né? A gente vê na própria Bíblia, né, nos contos lá do Antigo Testamento, como que muitas das vezes o povo buscou para si deuses, buscou construir ídolos, né, construir imagens para adorar. E aí uma coisa interessante, gente, que a gente pode notar que é uma coisa comum entre toda a população da Terra. É uma necessidade de adorar. E, na verdade, querido, essa necessidade foi aquele espaço
que Deus colocou dentro de mim e de você, lá na criação do mundo, que nos liga a Ele através da adoração. Nós temos uma necessidade de dentro da gente, que às vezes a gente não sabe explicar, de adorar, de prestar homenagem, de reconhecer a grandeza de alguém. E vocês sabem que existem aí por aí N religiões, né? E a gente vê como que as pessoas respeitam, né? As entidades que elas adoram. A gente percebe quantos irmãos de outras denominações, de outras religiões, adoram, né, as suas divindades, aquilo que eles acreditam. E, na verdade, gente, uma pergunta foi lançada pela mulher samaritana. Aonde se deve adorar? Quem é o Deus da adoração? E aí a gente pode cair no erro de achar que o Deus da adoração é o Deus da igreja evangélica. E aí, da mesma forma, o nosso irmão católico pode achar que o Deus da adoração é aquele Deus da igreja católica, né, que tem junto com Maria e tem toda a tradição da igreja e tudo mais. E aí a gente tem nossos irmãos lá do candomblé que pode achar que os orixás de lá são os deuses que merecem adoração, que merecem o respeito, e etc. E aí, querido, temos vários, né? Temos várias opções. E o que nos sobra, né? A quem nós devemos adorar? E a Bíblia fala que o Deus, que o grande eu sou, ele não está procurando adoração dos que são do norte, nem dos que são do sul. Ele procura adoração dos que adoram em espírito e em verdade. Porque o nosso Deus, o Deus, o eu sou, ele é um espírito. E ele é a verdade. E essa verdade, ela está revelada onde? A gente sabe, está revelada na Bíblia, na palavra. Então, querido, como que eu sei se a minha adoração ela está sendo verdadeira? Se a minha adoração ela está de acordo com base na palavra. É a palavra que é a base. Então, se eu sigo alguma doutrina em que a Bíblia é negligenciada, eu preciso ter atenção. Porque a Bíblia nos ensina que é a verdade, a adoração a Deus, ela tem como base uma adoração que é em espírito e uma adoração que é em verdade. E aí, gente, Deus, ele é espírito. Deus, ele não pode ser contemplado somente com os nossos olhos hoje, né? Os nossos olhos carnais não conseguem contemplar Deus no seu estado transcendental. A gente vê Deus através das pessoas, amém? A gente vê Deus através das ações, mas olhar para o próprio Deus, a gente não consegue, porque Deus, ele é espírito. E Deus, ele se liga a nós em espírito. E ele nos criou semelhante a ele, não é? A palavra fala que nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. Ele criou a gente, a sua imagem e semelhança. Então, querido, a minha adoração a Deus hoje, eu preciso baseá-la no que é espiritual e no que é na verdade. O que é espiritual é aquilo que é interno, é aquilo que não pode ser visto. A palavra fala que Deus, ele sonda os corações. Amém, querido? Deus, ele está olhando os corações. Aonde Deus quer enxergar a nossa adoração é dentro da gente. É lá no nosso interior. É no nosso coração. Já não importa mais se eu adoro a Deus na igreja ou em casa. Se eu adoro a Deus no ônibus ou no meu trabalho. Não importa a Deus se eu adoro aqui com vocês no Facebook, no Zoom, ou se eu adoro no meu quarto sozinho. Deus não está mais preocupado com a localização geográfica de onde nós prestamos adoração. Então, a gente pode ter a certeza de que aquele sentimento, aquela emoção que a gente sente quando vai à igreja, é aquele fervor, é com esse mesmo fervor que Deus deseja que a gente o adore na nossa casa. Dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. Queridos, nós podemos adorar Deus dentro de um ônibus. No caminho que a gente está indo no nosso trabalho, a gente pode estar adorando a Deus. Porque para eu adorar a Deus, eu não preciso simplesmente levantar a mão, eu não preciso simplesmente cantar, eu preciso adorar em espírito. Eu adoro ao Senhor em espírito.
e o meu espírito, ele exala para fora a adoração que eu presto a ele em espírito. E é em espírito que Deus contempla, e ele recebe, e ele se encontra conosco com a nossa adoração. É naquele momento em que o homem não pode olhar para a gente. É naquele momento que ninguém pode ver se você está chorando, se você está triste, se você está abatido, se você está saltitante, porque Deus está olhando, na verdade, para dentro da gente, para o nosso interior. E quando eu adoro a Deus em verdade, eu adoro de acordo com a palavra. E eu quero trazer um exemplo para vocês que é muito comum, né, de casal. Vou falar da minha experiência com Neia. Eu acredito que boa parte que já pode ter experimentado isso, né, Neia? Daquele dia que a gente vai para a igreja e o casal não tá legal, né? O casal não tá bem, o casal teve algum atrito em casa, e aí vai para a igreja no carro em silêncio, né? Quem vai de ônibus vai em silêncio de ônibus, ou quem vai andando, né, em silêncio, e chega na igreja com aquele desejo de adorar, e de fato se coloca diante do Senhor para adorar, e louva o Senhor, e pede ao Senhor, e glorifica o Senhor, e escuta a palavra. Só que o meu espírito, ele não consegue estar conectado no Senhor quando existe um atrito entre mim e minha esposa. Se eu me proponho a adorar a Deus com um atrito na minha esposa, imagine eu na minha casa, brigado com a minha esposa, eu me retiro para o meu quarto para orar, e ela se retira para o quarto dela para orar, e vamos buscar o Senhor separados. Essa adoração, trazendo assim um exemplo muito prático, é uma adoração que a gente chamaria de uma adoração que não é verdadeira. Porque a adoração verdadeira, ela está baseada onde? Na palavra. O que a palavra diz entre o casal? Que exija a harmonia entre o casal. Que haja o respeito, que haja o carinho, que haja o amor. Mesmo no momento do atrito, que haja o perdão, que haja a reconciliação, para que então eu possa me colocar diante do Senhor para o adorar em espírito e em verdade. E tem outro exemplo também que a gente vê na própria palavra, que Jesus nos ensina sobre a questão da adoração nas ofertas, né? Se eu vou ofertar a Deus, mas eu tenho algo contra o meu irmão, peraí, não oferta. Essa oferta sua, com o coração preso com o teu irmão, não faz isso não, para. Vai lá primeiro, conserta com o teu irmão, se ajusta com ele, depois você vem e traz a sua oferta. Querido, não sei se você sente a mesma tristeza que eu sinto, às vezes quando a gente escuta algum irmão falar que tem algo contra outro irmão. Não sei se vocês já ouviram essa frase do tipo, não, eu não consigo gostar daquela pessoa, eu não me encaixa, sabe? Eu não consigo, o jeito dela me incomoda, eu não consigo. Querido, a adoração verdadeira, o adorador que adora em espírito e em verdade, ele está alinhado com a palavra. E a palavra me diz que eu tenho que amar todo ser que é à minha volta, né? Aqueles que me causam coisas boas e aqueles que às vezes também me causam certos sentimentos. Então a nossa adoração, sabe aquela adoração que é aprovada no fogo, né? Que a palavra fala? Que é aprovada no fogo. O fogo é a palavra. A minha adoração é aprovada pela palavra. Então a sua adoração, ela tem que estar alinhada aonde? Na palavra. Na palavra. Então, quando a gente se propuser a orar ao Senhor, que a gente possa sempre fazer aquele exame de consciência. Senhor, aquela pessoa que está no meu coração, Senhor, me ajude a perdoá-la. Eu preciso perdoá-la porque a minha identidade é de adorador, que eu adoro o Pai em espírito e em verdade. E eu não abro mão da minha identidade. Então, Senhor, eu quero me alinhar à tua palavra. Eu quero corrigir aquilo que precisa ser corrigido para que eu possa te ofertar uma adoração em espírito e em verdade. Aleluia, gente. E essa adoração, queridos,
que Jesus fala lá para a mulher samaritana, que a gente entrega ao Senhor, na verdade é uma fonte dentro da gente que passa a jorrar uma água que vem a jorrar para a vida eterna. E eu fico lembrando, gente, lá de Noé, quando Deus ele decide dar um fim na raça humana, Deus decide acabar com tudo que havia fôlego de vida, e ele olha para Noé e fala: Noé, eu achei graça em você, Noé. Vou fazer o seguinte, eu vou destruir a raça humana, mas por sua causa, você vai construir a arca, e eu quero que você entre nessa arca, e, né, toda a história que a gente já conhece, e Deus preservou o quê? A vida de Noé e a sua família. Porque Deus achou graça em Noé. E eu posso acreditar, eu posso levar até a conclusão, queridos, de que Noé, em meio àquela sociedade que a Bíblia fala, onde a maldade reinava, onde o coração do homem era dominado pelo mal, em Noé havia um espírito de adorador que adorava o Pai em espírito e em verdade. E aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, meus amados, eles fazem a vontade de Deus. E, querido, eu vou te falar, você é adorador do Senhor, enquanto você adora o Senhor, Deus ele está cuidando não só da sua vida, mas Deus ele está cuidando da vida de muitos outros à sua volta. Por causa da vida de Noé, por causa da conduta que Noé tinha em relação a Deus, a humanidade ela deixou de ser extinta, porque havia um homem que adorava a Deus em espírito e em verdade. Então, eu quero te falar, meu querido, se na sua família, se na sua vizinhança, se as coisas não estão boas, por sua causa, Deus pode fazer uma grande revolução naquele lugar. Deus pode transformar a situação de um cativeiro, de uma situação terrível, em algo maravilhoso. Deus pode usar você para trazer a reconciliação, para trazer a restauração para muitas e muitas vidas. Pensa o seguinte, querido, que a nossa vida em Deus ela é sempre pautada no reino de Deus. E o reino de Deus é sempre voltado para o outro. É sempre pensando no próximo, olhando para o próximo. Então, enquanto você adora, Deus está cuidando não só de você, mas Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando dos teus filhos. Deus está cuidando dos seus amigos, dos seus irmãos, da sua esposa. Você que tem um marido ou uma esposa que não serve ao Senhor, não teve essa decisão. Querido, se eu pudesse te dar um conselho, eu te falaria para você adorar o Senhor em espírito e em verdade. Adorar o Senhor no seu interior, no seu silêncio. Adorar o Senhor nas suas atitudes. Né? O seu marido ele pode ver o Senhor na tua vida através, sabe do quê? Dos seus gestos. Ainda que seja difícil agradar o seu marido, ainda que seja difícil agradar o seu filho, ainda que seja difícil você agradar o seu chefe no seu trabalho, Deus ele deseja uma adoração que primeiro comece dentro da gente. E aí, olha, ela exale para fora. É aquela fonte a jorrar pela vida eterna. Né? Eu não consigo ser um adorador que adora os pais em espírito e em verdade se no meu trabalho eu faço corpo mole. Se no meu trabalho eu não sou referência. Porque a Bíblia fala que eu preciso prestar o meu... Né, que eu tenho que trabalhar para o meu Senhor, para o meu chefe, como se eu estivesse fazendo para Deus. Então, no meu trabalho, o que eu faço no meu trabalho, eu posso ali ofertar a Deus e adorar a Deus e entregar aquilo para Deus. E aí eu estou alinhado com a palavra. Na minha casa, a mesma coisa. A gente hoje está vivendo tempos difíceis, né, onde deuses eles acabam entrando no nosso dia a dia se a gente perceber. E um Deus que eu tenho lutado na minha vida, e cada um tem o seu aí, é o tal de Netflix, né, gente? Porque é um negócio que a gente gasta tempo, não é? Netflix é um negócio, pelo amor de Deus. Você para ver uma série, é pior do que novela, gente. A novela você para assistir, eu não vejo novela, né? Assiste a novela, acabou aquele episódio,
você desliga a televisão, vai fazer outra coisa e tudo mais. O Netflix parece que é uma praga. Você assiste o episódio, o diretor faz o final do episódio de uma maneira que você já te prepara para o próximo. E aí você não consegue largar, você não consegue parar, você quer ver o próximo. E aí você vê o segundo episódio, e aí você, caramba, aconteceu isso, você quer ver mais. E aí quando você vê, você dedicou 3, 4, 5, 6 horas, às vezes uma noite inteira do seu dia, do seu tempo precioso, vendo Netflix, né? Uma coisa que era para ser para te distrair, né? Para você esparecer a cabeça, acaba virando como se fosse um Deus. A gente dedica nosso tempo, né? E o celular também é a mesma coisa, uma coisa que eu preciso vigiar, né? É o tempo no celular, são os joguinhos. Cada um aqui tem, né, o seu calcanhar de Aquiles. E eu tenho esse exemplo, né? Qual o tempo que eu preciso me dedicar a Deus, que eu preciso adorar a Deus? Gente, não existe uma fórmula para isso, amém? Não existe uma fórmula do tempo que eu vou dedicar ao Senhor. Dedique o máximo de tempo que você puder, que eu puder. Às vezes a gente brinca com os adolescentes, né? Não, que seja 5 minutinhos, você ore 5 minutinhos. Mas, na verdade, 5 minutinhos não dá para nada, concorda, querido? O que de bom você faz em 5 minutinhos? Fala para mim. Pensa aí, o que de bom você faz em 5 minutinhos? Imagina você começar a ver um jogo da Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo. Não, eu vou separar só 5 minutinhos do meu tempo para ver o jogo. Não dá certo. Imagina um adolescente, o marido da mulher que quer namorar, né? Não, vamos lá, vamos namorar, vou dedicar 5 minutos do meu tempo para namorar. Dá pé, gente? Não dá pé. Imagina quem quer estudar para uma prova, para o concurso, para o vestibular. Não, eu vou estudar 5 minutinhos por dia. Dá pé, gente? Não dá. Então, aquilo que é importante para mim e para você, eu dedico o quê? A gente dedica tempo. Então, que o Senhor possa nos ajudar a combater, nos tempos atuais, esse vilão, que na verdade é uma bênção em nossa vida, mas a gente acaba tornando ele um vilão, que é o tempo. Os adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. A nossa adoração venha de dentro, venha sincera, sem se preocupar com os estereótipos, que a gente não se preocupe com a adoração alheia. Eu não posso olhar para a adoração alheia, eu não consigo julgar a oração alheia, porque a gente está falando de uma coisa que acontece no interior, que acontece dentro, só onde Deus pode sondar. Então eu preciso, Senhor, que a minha adoração a cada dia seja cada vez mais sincera, cada vez mais em espírito, cada vez mais interna, dentro de mim, Senhor, que eu possa estar pulando, que eu possa estar chorando dentro de mim, que eu possa estar sentindo o teu mover dentro de mim. E aqui fora é só a expressão de alegria, de cântico, de mãos levantadas, mas na verdade é uma expressão que vem de dentro de nós. E que seja verdadeira, que seja de acordo com a palavra, que seja alinhada com a palavra. Eu quero estar alinhado com essa palavra. Aquela mulher, quando viu Jesus, quando reconheceu Jesus, ela viu que ele era Salvador. Senhor, me dá da tua água, porque eu não quero voltar mais a ter sede. Ele falou para ela, a água que eu tenho para te dar é uma água que faz jorrar para a vida eterna. Então, você adora aqui. Na verdade, você tá produzindo uma fonte de água viva dentro do seu interior, que vai fazer o quê? Vai jorrar, né? O que é uma fonte de água? A água era gerada na pedra, não é isso, gente? Ela mina da pedra, ela mina de dentro e ela sai. Então, essa bênção, essa unção, essa presença maravilhosa de Deus, ela mina de dentro da gente. A gente primeiro está inundada por dentro, para depois minar para fora, jorrar essa água. E aí, gente, onde você passar, onde eu passar, quem tiver sede vai ser saciado, porque eles vão ver em mim, eles vão ver em você uma água, um ensinamento verdadeiro, palavras verdadeiras, palavras que são desassociadas à religiosidade, palavras que são desassociadas ao fanatismo, mas uma palavra que seja verdadeira, que venha de dentro, que tenha verdade, que tenha veracidade, algo de dentro da gente, para que possa trazer vida, para que as pessoas digam de fato, caramba, você é diferente, não é? Por que você é diferente? E aí a sua resposta, a minha resposta, não vai ser, porque eu sou evangélico, porque eu sou da Igreja Batista. Não. Por que você é diferente, querido? Eu sigo Jesus. Deve ser por isso. Eu acredito que é por isso.
eu sigo Jesus, eu creio em Jesus, eu sou apaixonado por ele, e deve ser por isso que eu sou diferente. Na verdade, o que nos faz ser diferente é aquilo que está dentro da gente, e não o que está fora. Amém, queridos? Eu quero orar com você nesse momento. Quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. E quero declarar em nome de Jesus que você e eu, nós somos adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Às vezes na hora do nosso pecado, às vezes na hora daquela briga em casa, daquela situação embaraçosa, o diabo ele tente te colocar para baixo, ele tente te trazer acusações, julgamentos, peso. Eu quero orar por você, querido, para que você possa se lembrar da sua identidade. Deus, quando criou a humanidade, ele criou um homem que tem uma necessidade por adoração, por adorar uma divindade. E você e eu, nós escolhemos não adorar o Deus da igreja evangélica, não adorar o Deus do protestantismo, não adorar o Deus de Martim Lutero, mas nós decidimos adorar o Deus dos deuses. Nós decidimos adorar ao grande eu sou. Nós decidimos adorar aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós decidimos adorar aquele que criou todas as coisas. Nós decidimos adorar aquele que não está encaixotado numa religião ou encaixotado num dogma. Nós temos um Deus que ele não pode ser classificado, não pode ser conceituado. Ele é um Deus que tem que ser vivido, tem que ser experimentado, tem que ser abraçado, tem que ser acariciado no seu espírito. É nessa dimensão, Deus, que nós queremos te encontrar. É no nosso espírito. É onde a minha esposa não pode ver. É onde a igreja não pode ver. É onde somente o Senhor pode. E é lá que eu quero te adorar, Deus, que eu quero te encontrar e te adorar na viração do dia e te abraçar e me relacionar contigo, Senhor. Porque eu tenho certeza que do meu espírito vão fluir rios de água viva, e o meu exterior vai ser reflexo dessa fonte que habita dentro de mim e dentro de cada um de nós. Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa a minha vida, meu Pai, que a gente possa sempre te buscar em espírito e em verdade, Senhor, alinhados com a tua palavra, te adorando do nosso ser, do nosso íntimo, com a nossa sinceridade maior, Deus, para que o Senhor possa receber a nossa adoração, Pai, e essa fonte que habita dentro da gente, ela só possa vir a jorrar cada vez mais para a vida eterna. É essa a nossa oração a Ti nessa noite, Senhor. Nós somos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E amém, queridos. Amém. Graças a Deus. Nós somos adoradores, querido. Aleluia. É a nossa natureza. A chama que arde dentro de você. A chama arde dentro da gente, amém? Ela arde dentro da gente, é lá dentro. E aí, ó, vai para fora. Vai para fora. Que o homem veja não seja uma capa, mas que seja a essência. A nossa essência é fogo, a nossa essência é a água da vida, a nossa essência é o amor, a nossa essência é Jesus. Que o povo não veja a religiosidade na gente, que o povo não veja o evangelismo na gente, o evangeliquez na gente, mas que vejam a essência, que vejam Jesus. Caramba, você é diferente, tem algo diferente de você. Eu vou te falar o que é diferente de mim, querido, é Jesus. Jesus é diferente de mim. Amém, gente. Muito bom. Se deixar, a gente vai embora, hein? Vamos parando por aqui. Já são 9h10, a hora já está avançada. Deixa eu ver aqui se a gente tem oração lá no Facebook, para a gente poder aí encerrando. Deixa eu ver aqui no Facebook. Vamos ver aqui, galera do Facebook, se nós temos orações lá. Ó, vou até dar um recado aqui. Não é recado pessoal não, né? Tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas na sexta-feira, a gente ministrou lá na igreja
E Deus colocou para falar alguma coisa sobre oração. Sobre oração. Se você puder assistir sobre oração, Deus vai falar com você, tá? Sobre esse quesito de oração. Deixa eu ver aqui se tem aqui pedido de oração, gente. Tá abrindo aqui. Gente, eu não tô achando no Facebook, não. Tá aí, né? Calma aí, meus amigos, só um instantinho. Deixa eu só encontrar aqui a nossa... Aqui, achei a nossa live. Aqui. Vai expandir. Pronto, agora estamos aqui na live. Em relação lá no Facebook, para a gente poder... Tem áudio do... Aí, encerrando... deixa eu ver aqui no Facebook. Já estamos aqui. Eu acho que não tem pedido de oração, não, gente. Amém? Eu acho que quem tinha oração... Opa, achei uma oração aqui. Oração de libertação, arrependimento e salvação dos meus familiares. A irmã Sônia está fazendo esse pedido aqui, oração de libertação. Oração pelo meu irmão Ricardo Gil. Amém, Ximenes? Vamos orar pelo Ricardo Gil. Amém. Vamos lá, mais alguma oração? Eu acho que não. Eu quero pedir, então, para a gente ganhar tempo, Sérgio Pupo. Grande Gilvan, abraço, Gilvan. Bom te ver, meu querido. Sérgio Pupo. Eu vou te pedir para orar aqui pelo irmão do nosso Ximenes, Roberto Gil, não é isso, Ximenes? Roberto Gil. E oração pelos familiares da Sônia Simões, por libertação. Também? Andréia também, estou pedindo oração. Andréia pede oração pelo quê, Néia? Pelo Wallace Suelen. Oração pelo Wallace Suelen. Juan e por porta de emprego. Andréia. Ricardo Gil. Amém, ô Pupo? Você está ouvindo aí, Pupo? Pupo, tá nos ouvindo? Será que ele caiu? Eu acho que o Pupo caiu, gente. Pupo caiu. Rodrigão, tá na escuta aí, Rodrigão? Fala, meu camarada, eu tô aqui. Ô, grande Rodrigão. Gente, ó, vou anunciar aqui antes de fechar a live. Amanhã, quarta-feira, quem vai estar trazendo a palavra é esse que vai orar agora, gente. Rodrigão Mota vai vir aí, ó, labareda de fogo, trazendo aquela palavra ungida pra gente. Na quinta-feira, Antônio Júnior também vai estar trazendo a palavra. E no sábado, o Felipe Ferreira, o filho do João Carlos Ferreira, esse abençoado que está aí na live, dando tchau pra gente, o filho dele vai estar trazendo a palavra. Então, ô Rodrigo Mota, ora, por favor, pelos aqueles nomes que a irmã Andréia pediu, pelo Ricardo Gil, irmão do Ximenes, e pelos familiares da irmã Sônia Simões. Uma criança de 5 anos que está internada. E por uma criança de 5 anos que está internada também, Rodrigão. Não sei se você vai conseguir decorar todas essas situações, mas vamos entregar, né, todas essas necessidades diante do Senhor. Amém, Rodrigão? Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, nessa live para glorificar teu santo nome. Irmão. Aleluia. Nós queremos agradecer pela palavra que foi ministrada de forma maravilhosa em nossos corações, Senhor. Quero, Pai, agradecer, Deus, também pela minha saúde. Cada dia eu tenho me recuperado, Deus. Eu sei que cada um dos irmãos aqui presentes tem orado pela minha vida. E eu quero te agradecer, Deus, por essa oportunidade, de que mesmo passando por essa prova, o Senhor ainda me chama a te servir, Pai, mesmo em meio às minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Muito obrigado, meu Pai. Senhor, eu quero colocar agora diante do Senhor, Deus, todos os pedidos que foram mencionados aqui no Facebook, Deus, por essa criança de 5 anos,
que está internada, pelos parentes da Sônia Simões, Senhor. Aqueles que eu não decorei o nome, mas que escreveram, Senhor, o Senhor contempla com os seus olhos. Deus, entra em cada família com a tua provisão. Oh, Deus, desfaz toda a cadeia maligna, Deus, quebra toda a corrente, desfaz todo o laço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Traz cura sobre os que precisam de cura, Senhor. Traz alento àqueles que precisam de alento. Traz força aos que precisam de força, ó Deus. Aqueles que têm orado, ó Deus, pela conversão dos seus familiares. Nós sabemos que para o Senhor nada é impossível. O Senhor é o Deus que quebranta os corações. Senhor, aonde o teu Espírito vai, Deus, há transformação. Onde o teu Espírito vai, a vida, Deus. Me orabachei, debandai, decantarai. Onde teu Espírito vai, Senhor, o projeto da morte é desfeito, Deus. A luz chega e as trevas têm que sair, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que todos aqueles que têm a mente aprisionada, todos aqueles, ó Deus, que estão com seus corações aprisionados na descrença, numa mentira de Satanás, nós declaramos agora, Deus, libertação. Nós declaramos agora, Senhor, nosso Deus, cura. Nós declaramos agora, Senhor, avivamento, Deus, por aqueles que um dia já foram da tua casa, mas estão distantes, Senhor. Nós declaramos, proclamamos, Senhor, e clamamos, vai, Espírito Santo, onde o homem não pode ir, e manifesta a tua glória, Senhor. Leva cura, transformação, Senhor, e todo aquele que nesse momento, Senhor, tem passado por alguma aflição, por alguma angústia, Deus, que o Senhor possa levar a paz e a certeza da vitória, pois a tua palavra me garante, e garante a todos nós, que nós somos mais do que vencedores. Deus, isso está escrito, foi o próprio Jesus que disse, o próprio Senhor que disse. Nós nessa noite queremos tomar posse dessa palavra e declarar que o Senhor da nossa vida é Jesus, e se Ele é o Senhor, nós somos mais do que vencedores, Pai. Recebe a oração da tua igreja, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Rodrigão. Diga o fraco, Rodrigão, eu sou forte. Amém, querido? Amém, querido. Amém. Deus não dá descanso não, meu amigo. O guarda de Israel não cochila. Ele não está cochilando a teu favor, meu irmão. Ele está trabalhando por você, pode ter certeza. Amém, querido. Amém. Ele não dorme, ele está cuidando da tua saúde, da tua família, do quanto você ora, ele está cuidando de você, te fortalecendo, meu irmão. Amém. Olha essa tua força, amém? Amém. Hoje eu fiz outro exame, o resultado vai sair quinta-feira. Quinta-feira? Eu estou aqui em casa isolado, né? Aham. E aí vamos esperar aí essa resposta, porque o primeiro exame a médica falou que não vale nada. O exame do dedo. Entendi. Aí eu fiz o do cotonete, fiz hoje. Eu melhorei fisicamente, mas a tosse continua. Entendi. Mas sem febre e sem dor no corpo. Isso aí já passou, graças a Deus. Amém, querido. A palavra te pertence, a cura te pertence, amém? Amém, querido, amém, eu creio nisso. Amém, querido, amém, tamo junto. Pastor Eclenilson, eu vou deixar, Pupo, eu vou deixar você falar, Pupo, só para a gente poder, quando o pastor Eclenilson for terminar aqui, você fala. Pastor Eclenilson, deixa eu tentar te desmutar aqui, pastor, pronto? Tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo, pastor. Amém. Amém. Então, meu filho, Deus continue te abençoando. Foi boa a palavra. Amém. Trabalhou pastor. em nossos corações. É bom, sempre bom. Vamos Amém. orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, queremos, ó Deus, te agradecer por mais essa noite, essa live. Pedir que o Senhor abençoe a todos que estão no Zoom, no Facebook, aqueles que não puderam também, ó Pai. Cuide dos teus filhos como menina dos teus olhos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para sempre. Quem pode, diga amém. Obrigado, meu filho, por mais essa oportunidade de ter uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém, pastor. A gente que agradece. Amém. Glória a Deus. Vamos dar tchau pro Facebook, gente. Facebook, um grande abraço. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam, vocês são adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? Fiquem na paz do Senhor aí.
Uma boa semana. Amanhã tem mais. Rodrigão Mota na área. Deus abençoe todos. Deixa eu fechar aqui o